Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos ainda nos referindo ao material do Dr. Udo Schinelli, Paulo, Vida e Pensamento. As contribuições do apóstolo Paulo para a igreja cristã. Paulo é por muitos interpretado como o segundo fundador do cristianismo. Tá? Alguém não, várias pessoas colocaram o apóstolo Paulo nesta categoria. Mas qual o problema? O problema é que quem assim o faz, coloca Paulo como o grande apóstolo aos gentios, coloca Paulo como fundador, por exemplo, do catolicismo romano ou da ortodoxia cristã, que é o outro ramo, né, da igreja oriental, ou como o fundador do protestantismo europeu, ou como o fundador do evangelicalismo, ou dos grupos pentecostais, ou neopentecostais, ou carismáticos. Então, Paulo é apresentado, muitas vezes, no contexto, no ambiente eclesiástico, no ambiente já gerado, social e historicamente. Os antigos doutores da igreja, homens que se dedicaram ao conhecimento de Deus, da verdade revelada por Deus, inclusive valendo de ferramentas da filosofia, por exemplo, Agostinho, chamado Santo Agostinho, né? Agostinho, bispo de Hipona. Lutero, recentemente, Karl Barth, recentemente eu falo em termos históricos, né? Lutero, uns 500 anos ou mais. Agostinho, 1.500 anos, lá mais até, mais de 1.500 anos para trás. Karl Barth é do século XX, então um teólogo recente. Todos eles colocam o apóstolo Paulo como o fiador da teologia como ciência, da teologia como área do conhecimento da igreja, teologia do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é apresentado como tal, se bem que bem pouco nós sabemos sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo, o que ele ensinava na igreja, o que ele pregava na igreja. Nós temos alguns discursos dele, nós temos algumas narrativas e nós temos principalmente as cartas, ou aos seus discípulos, ou às igrejas, ou a algumas igrejas, atendendo às necessidades emergenciais daquelas igrejas. Todo mundo sabe quando, em termos espirituais, quando foi enganado ou está sendo manipulado. Então, por isso nós nos opomos a abuso de ferramentas chamadas científicas no que diz respeito a experimentos religiosos ou espirituais. Por quê? Cientificamente não tem nada provado nem comprovado. Nenhuma área do conhecimento humano foi capaz de reproduzir, em termos pessoais, individuais ou coletivos, a dimensão ou a repercussão da revelação de Deus em Cristo Jesus na vida de homens como o apóstolo Paulo. A chamada conversão do apóstolo Paulo é uma conversão a Deus, é uma volta total e absoluta que o fez repensar tudo o que ele sabia e vivia em função da sua devoção a Deus. Então, Paulo é convertido, ele se arrepende, ele volta-se para Deus através da revelação de Deus em Cristo Jesus, e nisso a sua vida é remodelada. Então, nós temos os escritos aqui do apóstolo de Jesus Cristo. Nós não temos o escrito do ex-rabino, ou do ex-fariseu, ou do ex-judeu. Porque Paulo não deixou de ser judeu. Paulo não deixou de ser rabino, não deixou de ser fariseu. Ele foi perseguido, atacado, rejeitado, tá? Foi acusado de ter abandonado valores da fé quando foi acusado de insurreição em Jerusalém. Isso marcou muito ele, mas ele em nenhum momento, ele mudou a sua concepção. Qual é a concepção do apóstolo Paulo? Como o apóstolo Paulo enxerga o caminho ou o cristianismo? Ele enxerga o cristianismo como algo independente do judaísmo ou como algo
abrangente. O apóstolo Paulo ensina, porque ele assim vive, ele ensina o que ele viveu, o que ele experienciou. Então, a teologia e a doutrina do apóstolo Paulo não é diferente da vida do apóstolo Paulo, porque Deus fez o apóstolo Paulo um instrumento para proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Então, quando ele fala das analogias de vida em Cristo, Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo, isso é para ele real, é fruto decorrente da revelação que ele teve na estrada para Damasco, quando estava chegando para Damasco. Foi uma conversão para Deus, foi uma transformação, ou seja, essa luz não apenas cegou, não apenas mostrou para ele que os fundamentos que o levavam a agir daquela maneira eram frágeis, que Deus é muito mais abrangente do que a teologia rabínica. E Deus é muito mais abrangente do que a teologia cristã, tá? Do contrário, nós cairemos no mesmo erro que o judaísmo nos dias de Paulo, apresentando Deus como aquele que só pode ser encontrado de acordo com a narrativa deste ou daquele grupo religioso. Por isso que eu falo, se disserem para você Cristo está lá, é o próprio Senhor que fala, não vá, não vá. Você não precisa se converter ao catolicismo para encontrar-se com o Cristo e o Deus proclamado no catolicismo. Você não precisa se converter ao protestantismo para ser alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus, conforme ensinam os católicos. Você não precisa se converter ao pentecostalismo ou neopentecostalismo ou alguma renovação para viver a vida de Deus em Cristo Jesus, como eles propagam. Não é fazendo parte de um grupo que você viverá a experiência. Por isso o apóstolo Paulo é radicalmente contra a converter o gentio ao judaísmo, para que no ambiente cultural, religioso, espiritual judaico, a pessoa seja plenamente salvo pela graça de Deus. O apóstolo Paulo fala, não. Tanto que ele acredita, e assim ele ensina, que para uma participação plena da comunhão com Deus, os judeus o tinham na Páscoa. Para participar da Páscoa judaica, alguém que quisesse participar, ele tinha que se converter, ele tinha que passar pela circuncisão. Pelo menos todo homem da família tinha que participar da circuncisão para se identificar com o povo de Deus, com a lei de Deus e usufruir das bênçãos graciosas de Deus, o pacto, participar do pacto da aliança. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala que a circuncisão não foi suficiente para purificar ou santificar o coração, a alma, o espírito do homem. E havendo a purificação, a circuncisão do coração, é dispensável a circuncisão. Em nenhum momento ele diz que os judeus não devem ser circuncidados. Muito pelo contrário, as tradições podem ser preservadas desde que não contrariem a verdade da palavra de Deus. Entretanto, aquele que conheceu a Deus, aquele que foi agraciado por Deus em Cristo Jesus sem a circuncisão, não precisa participar da circuncisão, porque ele participa de um pacto, de uma aliança muito mais abrangente do que o pacto da circuncisão, que é o pacto da graça celebrado por Deus em Cristo Jesus. Jesus é o pacto, Jesus é a aliança. Jesus é o Cordeiro de Deus. A pessoa, toda a vida. Tá? Então, o cristianismo do apóstolo Paulo, ele é abrangente. Ele é abrangente. Tá? Ele não é algo independente. O cristianismo, a fé em Cristo, em Jesus, o Messias, não é independente do judaísmo. Ele inclui o judaísmo.
e abre as portas para o mundo gentílico, para formar o que até então parecia impossível. E muitas vezes nós vemos que só Deus pode fazer isso. Povos, culturas diferentes, visões de mundo diferentes, participarem pela fé da irmandade proporcionada em Cristo Jesus. Unidos em Cristo Jesus, adorando o único e verdadeiro Deus. Isso é o propósito da graça, isso é o propósito do Evangelho. Como isso ocorre nas nossas vidas, como isso ocorre na vida das igrejas, dos países, dos povos e das nações, é algo que nós acompanhamos conforme ocorre. Muito embora irmanados debaixo, sob a mesma graça, muitas vezes nos apegamos ao que nos distingue, ao que nos diferencia, ao que nos distancia, e não à verdade que nos aproxima. Tá? Mas esta é a realidade, não significa que esta realidade seja a que foi proposta por Deus em Cristo Jesus. Em parte, nós acreditamos que somente na consumação dos tempos, somente no reino de Cristo Jesus, essa irmandade de fato será possível. Tá bom? Temos grandes reservas, é por isso estamos estudando também escatologia, doutrina das últimas coisas. Temos muitas reservas em relação à ideia de que a igreja estabelecerá o reino de Deus na terra. Temos muita reserva, porque Jesus Cristo não outorgou a ninguém a glória que a ele pertence. Tá? Jesus não abriu mão do seu senhorio, do seu domínio sobre os céus e terra. Ele não deu à igreja este poder, ele não deu à igreja esta autoridade. A igreja recebeu uma comissão, ou seja, uma responsabilidade. E para cumprir essa missão, essa comissão, a igreja recebeu a garantia de que Cristo estaria presente. Mas isto é no contexto da igreja submissa, obediente a Deus em Cristo Jesus, proclamando o evangelho do reino através da vida no evangelho do reino, da vida em Cristo Jesus. Eis que estes sinais acompanharão os que creem. Os sinais sempre acompanham os que creem. Tá? Então Jesus promete estar presente, mas não de forma indiferente. Promete estar presente com a igreja como seu corpo, ou seja, como instrumento ativo da sua verdade, da sua vontade, da proclamação do seu reino, do seu evangelho. Então, o cristianismo proposto pelo apóstolo Paulo, se bem que essa palavra cristianismo ou religião cristã não existia, os cristãos, aqueles que acreditavam que Jesus é o Cristo, eram chamados como os seguidores de Jesus ou os do caminho, porque Jesus se declarava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para não falar que os cristãos eram os que seguiam a verdade e a vida, eles usavam só o caminho, aqueles que seguem o caminho de Jesus, o Cristo, o Messias. Tá? Então, a fé em Cristo Jesus, ela não exclui os judeus, ela não exclui o judaísmo, porque é o mesmo Deus, é o único e verdadeiro Deus, é o Cristo, o Messias, é o único e verdadeiro Messias, Jesus, o Cristo. Como eles estão sendo ou serão reincorporados nessa aliança, nesse pacto, nesse compromisso abrangente, isso é algo que se desenrola através da história. Nós não temos como precisar absolutamente nada. Você olha hoje para a nação, para o povo de Israel lá, para a nação de Israel, você vê que eles estão passando por uma intensa crise de identidade. Tá? A nação que eles querem ser, o povo que eles querem ser, o que é ser judeu,
O que é ser israelita para eles? Há conflitos. Há conflitos. Tá? A história mostra, como também há no cristianismo. Isso tem reverberado em todo o mundo. É um momento em que os cristianismos também têm passado por conflitos. O que é ser cristão? O que é ser cristão hoje, nos dias de hoje, o contexto político, social, econômico, como é ser cristão, como é viver em Cristo nos dias de hoje, na atualidade. O desafio permanece o mesmo, permanece o mesmo. E o apóstolo Paulo, ele contribui com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu ser. E nós podemos ter acesso a essa contribuição através da Bíblia, através da palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento. E também temos auxílio aí da história, da teologia, da doutrina, da história da igreja. O sentido, a busca pelo sentido de ser cristão. Quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo Jesus e como esse nosso ser e sentir se expressa na nossa vida. A busca pelo sentido, a busca por significado. O quão significável é a nossa fé nos dias de hoje. Tá? Essa é uma questão atual, ela é sempre atual, ela é sempre permanente, porque as mudanças, as transformações da sociedade, na dinâmica das mudanças, quer sejam progresso, quer seja retrocesso, leva a pessoa a repensar quem ela é. Se a maneira como eu estou vivendo, ela é compatível com aquilo que eu acredito, Nesse sentido, a religião ou a espiritualidade, ela procura ser a guardiã do sentido ou do significado da fé em Deus através de Cristo Jesus. O que não impede que as demais áreas do conhecimento humano também questionem a igreja ou as instituições igreja, porque a igreja não é infalível. A igreja não é inquestionável. A igreja não é guardiã da verdade absoluta. Tá? A igreja, como a Bíblia ensina, é uma comunidade, é uma sociedade dinâmica que procura viver em função da fé e, através da vida, proclamar a fé em Cristo Jesus. Essa é uma ideia da conotação da busca por sentido ou significado existencial através da fé. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.